Como o senhor enfermeiro dizia, quem João, vive... o João. É só porque assim lá em casa percebem que eu estou aqui com o enfermeiro. Se eu precisar a qualquer momento que me meça a atenção, eu estou garantida. Sem problema nenhum. Porque realmente, como estava a dizer, não é fácil para quem lida com estas doenças, porque fobias, medos, é uma doença. Ou não? Vamos começar pelo princípio primeiro. Sim, claro. Olha, eu escolhi este tema porque lembrei-me, gostava um tema prático, assim com aspectos mais práticos. E lembrei-me, ao meu pensamento, estávamos a falar há bocadinho, predestinados para grandes coisas. Sem querer interferir aqui em nada. Passatempos, não é? Em passatempos. E lembrei-me que às vezes podemos ser assaltados por algum medo. Quando pensamos, predestinados para grandes coisas, eu aqui... Sou tão comum, no meu dia -a -dia, não sou extraordinário. Isso pode nos assolar um bocadinho um sentimento de medo. Pronto. E então, olha, uma boa ideia falar de medos e fobias. Pronto, são coisas práticas, mas e muito reais no nosso dia-a-dia, que nós lidamos, quer na relação com os doentes, quer mesmo uns com os outros, com nossos colegas, com amigos. E primeiro, começando por falar pelo medo. Acha que o medo, por exemplo, é uma doença? O que é que acha? É bom, é mau? É bom ter medo? Qual é a sua opinião? É porque o facto de alguém ter medo vai impossibilitá-lo de viver, de ter uma vida normal. Por isso eu ficaria a pensar se já seria identificado como uma doença ou se não, se é só um estado... É assim, para a medicina, na ciência, o medo é bom. O medo é uma coisa boa. Depende sempre do doseamento desse medo. Mas o medo em si é uma coisa boa porque o que é o medo, ao fim e ao cabo? É um estado emocional, momentâneo, deseja-se que seja momentâneo, pontual, que está por detrás desse medo, está uma resposta química, portanto há alterações no nosso organismo, de base hormonal, todas elas organizadas a partir do nosso cérebro, portanto, nós temos, para tentar enquadrar um bocadinho as pessoas, e sem ser muito chato nos nomes, temos uma parte do nosso cérebro que é o hipotálamo, isto é todas estas respostas são em milinésimos de segundo, que liberta uma hormona, por sua vez essa hormona vai atuar na hipófise, que também existe no nosso cérebro, na base do cérebro, e essa hipófise vai libertar outra hormona, que vai atuar a nível das suprarrenais. São duas hormonas que nós temos, duas glândulas, perdão, que nós temos, uma por cima de cada rim, e são as suprarrenais, o córtex das suprarrenais, que vai libertar uma hormona, outra hormona, que é o cortisol, e é o cortisol que entra na circulação sanguínea, juntamente com a adrenalina e a noradrenalina, tudo químico, e que é o responsável por, perante uma situação de medo, de ameaça que nós temos, ficarmos com o coração a bater mais rápido, ficarmos a respirar com mais velocidade, com mais ciclos respiratórios, haver aquele fenómeno que nós chamamos que é piloereção, os pelos, pele de galinha, os nossos olhos dilatam, não nos apercebemos, o cabelo às vezes pode, numa outra situação, ficar mais eriçado, o próprio cabelo. Sentimos um tremor interno, a digestão lentifica, enfim, está todo um conjunto, o nosso organismo a preparar-se, estás perante uma ameaça, prepara-te lá. Isto tudo em milinésimos de segundo. Isto é bom. Isto é o medo. Esta reação chama-se medo e ela por si só, contextualizada em determinadas alturas, é boa. É bom para o ser humano. É isso que nos faz chegar ao pé de um precipício ou antes de um precipício e perceber que, é melhor andar um passo a mais, não caio. É isso que nos faz, que se calhar as crianças não têm o sistema nervoso tão ainda desenvolvido. As crianças está definido que geralmente é ali para dos 7 anos que o sistema nervoso já está mais maturado e é por isso que elas estão propensas a mais acidentes que não têm a noção do medo. Assim como os idosos, por exemplo, esse é ao contrário, o sistema nervoso nos idosos já está mais depauperado, mais envelhecido, as células nervosas não se regeneram e então eles estão propensos a outro tipo de acidentes, porque não têm a percepção, a noção do perigo de quedas, por exemplo. Portanto, o medo em si é um bom instrumento. Quando nós somos dominados pelo medo, e o medo deixa de ser aquela resposta pontual
e passa a ser uma tónica dominante na nossa vida, no nosso dia-a-dia, então aí já podemos estar a falar de uma situação patológica, de uma doença. E há uma escala, começamos no medo, começamos a ficar ansiosos, entramos depois no campo da ansiedade, quando esse medo já é mais frequente. A ansiedade pode despoltar uma situação de fobia, e a fobia, por sua vez, despoltar uma situação de pavor, e pode, em última situação, em último caso, muitas vezes levar a situações de morte, de suicídio ou de descontrole total em que a pessoa se expõe a um perigo e de onde pode sobreviver à morte. Tem tanto medo que... Tem tanto medo que paralisa. Quando falamos de fobia, já estamos a falar de doença. A fobia em si pode ser uma doença e pode ser um sinal de uma doença. Pode ser duas coisas. Mas já estamos a falar que a fobia já não é normal. A fobia já não é um medo normal. Nem é desejável que as pessoas tenham fobia. Isso já é um medo patológico. Não é? Já é um medo exacerbado e a pessoa paralisa, pode paralisar. Fica quase com uma perspectiva irracional. Não consegue discernir, não consegue perceber que às vezes aquilo até nem é uma ameaça, mas para a pessoa é uma ameaça. Pode parecer simples, como é que isto é, mas para a pessoa é a vida dela, ao fim e ao cabo. E a fobia altera o comportamento da pessoa. Faz alterações sociais, culturais, a pessoa pode se isolar ou não, a pessoa muda o comportamento e, portanto, é complicado. Pode ser complicado. Pois, porque vai impedir a pessoa de ter uma vida normal. Isso vai impedir, logo faz com que... Pode alterar a vida da pessoa na sua relação familiar, na relação com os colegas de trabalho, não é? Na relação no dia-a-dia, pode alterar o paradigma da própria vida da pessoa e se não for ajudada, se não houver de alguma forma aqui alguma intervenção, isto pode evoluir naquela escala que foi falada e termos algumas chatices, alguns problemas. E há fatores que condicionam ou podem interferir nos medos e nas fobias? Assim, pela ciência, o pensamento científico, e não há muita... Eu também fui pesquisar algumas coisas, porque gosto de sempre pesquisar algumas coisas, somente em áreas que não são logo as minhas, gosto de ver, e até tenho aqui algumas fobias, que, se quiser rapidamente dizer, engraçadas. Há fobias para tudo. Há fobias, há medo das flores, há medo dos cheiros, há medo de estar sozinho, há medo de estar acompanhado, há de tudo. E, portanto, daquilo que é a literatura científica nesse caso, o que pode estar por trás das fobias, muitas das vezes são ou experiências de medo repetido, muitas das vezes que as pessoas tiveram em fases anteriores da vida, na infância, aquilo foi crescendo, não ficou dominado, foi uma experiência traumatizante e foi desenvolvendo e foi depois despoltando e desembocando numa fobia. Pode ser, há uma base genética também, há essas correntes que dizem que os genes também podem ser responsáveis por certas pessoas têm mais propensão do que outras. 2 pessoas, 3 pessoas na mesma realidade, no mesmo contexto socioeconómico, cultural, uns têm e outros não têm. E se calhar com experiências de vida semelhantes, porque é que este tem, porque é que este não tem. Outras vezes, associações, portanto, falámos da genética, falámos de uma experiência má, outras vezes é associações. Eu até acho que no exemplo que dei, ou seja, alguém está com um dia mau, alguma coisa aconteceu e entrou dentro de um elevador, por exemplo. E se calhar o elevador parou, houve uma intercorrência qualquer com o elevador, perfeitamente normal, e a pessoa associou, está tão mal, estava tão bloqueada, vinha com tanto problema, enfim, e associou, houve uma ligação ali. Há uma série de conjuntos de fatores e a pessoa a partir daí começa a ter problemas e começa a não gostar do elevador e a sentir-se mal só de pensar no elevador. É outra associação. São pequenas coisas, mas o somatório disto pode levar, de facto, a que se instalem progressivamente, porque isto geralmente não é de um dia para o outro. Em alguns casos, outras as pessoas muitas vezes não sabem porque é que é. E vai-se instalando esta situação, esta fobia. Eu por acaso, estava a falar e eu estava-me a lembrar que há muitos anos, há alguns anos, que eu sou muito jovem ainda, eu estava numa superfície comercial que tinha mudado os carros de compras e tinha uns carros de compras, sim, novos. E quando eu acabei de fazer as compras e fui para a passadeira, o meu marido ia à frente, eu ia atrás com o carrinho e o carrinho ficou preso. E eu, conforme o carro fica preso, a passadeira rolante não fica presa, eu caio e começo a ser levada para baixo do carro e os carros todos atrás de mim a virem para cima de mim. Vocês não imaginam
o medo que eu senti, porque eu via as rodas normalmente aquilo é uma roda pesada e grande, porque eu já estava no chão a ser levada para baixo do meu próprio carro. E estava a imaginar, os outros vêm todos para cima de mim. Claro que alguém no início da fila, eu estava no fim, conseguiu travar, porque aquilo tem lá aqueles botões de emergência, mas isto é tudo reações, momentos, não é? Que demoram segundos, mas que dentro Parece uma eternidade, nós... Isto já foi à vontade, se calhar há uns 17 ou 18 anos. E eu sempre que deixo uma passadeira, eu vou mesmo muito firme, tipo... Para o carro não. Mas os carros saíram de circulação, eles eram de plástico, eu acho que eles eram tão leves que deve ser por isso que não ficou bem preso. Mas o meu coração dispara quando eu vou na passadeira. Consigo controlar, ou seja, não deixei de fazê-lo, não é uma atividade que eu tenha deixado, continuo a ir pelas passadeiras, mas o meu coração dispara. As mãos podem ficar suadas. Eu sinto disparar. As passadeiras normalmente são tão curtinhas, mas o meu coração dispara. E se eu tiver acompanhado, eu sempre peço a alguém que vá para a frente para puxar. Porque a minha imagem é a aflição do meu marido a puxar o carro, que estava preso, eu a ser levada para baixo. Claro que eu me magoei toda, eu fiquei debaixo do carro. E a ideia dos outros atrás de mim. Mas isto, quando falou, o meu coração dispara ainda hoje, quando estou... 17, 18 anos depois, quando estou numa passadeira. Fica aquela... Outra das situações, muitas vezes é mínimo em termos de percentagem, mas existe. As pessoas falarem muitas das vezes, eu não tenho uma fobia, aquilo se calhar para mim não constitui uma fobia, nunca constituiu, mas se falar muito consigo sobre aquilo, se você me ter medo sobre aquela conversa, aquilo vai criando em mim, eu se calhar começo a olhar para aquilo já com outros olhos. E depois, por outras situações, aquilo pode se transformar num medo que depois pode crescer para a fobia. Vai levá-lo a pensar na situação. Portanto, há aqui multifatorial. Por exemplo, a do elevador, então, é comum. Ouve-se muitas pessoas a falar, nem vão de elevador, vão de escadas, seja os andares que forem. A do elevador eu acho que é a elevador, mais... o metro, enfim. A minha mãe, por acaso, era escadas rolantes. Eu não subia nem descia escadas rolantes, pronto. E a minha mãe tinha medo de passar a ponte 25 de Abril e decidiu ir fazer a maratona, a mini-maratona da ponte, porque pensou, eu hei de perder este medo. E conseguiu? Não, acha, a ponte parece um baloiço. Quando nós estamos lá em cima. Porque essa estratégia que está a dizer, quando falarmos, evidentemente, conseguimos um bocadinho falar, é uma das tentativas que às vezes se usa na psicoterapia em confrontar o doente fóbico com o seu Por acaso problema. foi ela, não foi há com muitos técnicas, anos, não é? E ela pensou, eu vou participar nisto, não vou correr, vou andar, mas vou participar. Só que quando nós não estamos no carro, estamos o nosso pé em cima da ponte, eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção, mas aquilo abana como um baloiço, mas abana mesmo muito. Nós, quando passamos de carro, não nos apercebemos. Então, ela estava ao pé de mim e eu nunca mais a vi. Ela foi um foguete, ela passou aquela ponte em menos nada... cheia de medo, ou seja, não perdeu o medo, ainda ficou com mais medo, ainda. Mas para ela achava, eu vou passar a pé, eu tenho que perceber que aquilo é seguro. Não ficou com essa ideia, mas pronto. Mas ainda há pouco falava das diferenças, existe escalas que medem. Sim, há escalas que nos ajudam a dividir. Há escalas mais usadas pelos psicoterapeutas, fundamentalmente. Os psicólogos são também pessoas que manejam esta área do saber. O psiquiatra também. Às vezes é difícil perceber onde é que passamos do medo para a fobia, onde é que passamos da fobia para o pânico, onde é que passamos de pular estas fases. Às vezes o limite entre elas não é uma coisa assim, é uma coisa muito ténue, mas sabemos que isto é evolutivo. Como todas estas questões psicológicas de psicologia, ou seja, não é assim nada... Nem é consensual às vezes. Exatamente, é uma questão de análise e depois, caso para caso... Percebe-se que vai evoluindo, não é? Percebe-se que pode evoluir e que se as pessoas não forem ajudadas, eventualmente, aquilo pode-se depois, na prática, desenvolver num problema de saúde. Um problema de saúde, a nossa saúde é física, é psicológica, é social, é cultural, e as pessoas podem alterar o seu dia-a-dia por causa deste tipo de situações. Mas aí é mais fácil de delinear a escala, ou seja, quando até os outros se percebem, espera aí, não estás bem. Agora, quando está
ali naquele linear, que ainda linear. disfarça, a pessoa não está nada bem, mas ninguém está a ainda perceber. Ainda não. Aí realmente não é Só fácil. às vezes quando há uma crise, um choro, uma coisa compulsiva, há um clique aí nesse momento e a pessoa aí às vezes tem a noção e percebe, porque ele extravasa, passa para os outros, e tem a noção de se calhar é aí que tem que fazer qualquer coisa. E agora para ajudar lá em casa as pessoas a identificar, se calhar, porque se calhar nem nunca ouviram falar, exemplos ou quais são os medos e as fobias mais comuns? Mais comuns. Que é o ser humano. O mais comum de todos, da pesquisa, nesta pesquisa que fiz, falamos do medo social. O medo social pode parecer que não, mas há 12% da população mundial neste estudo. As pessoas têm medo de se relacionar. Preferem muitas vezes isolarem-se, estarem sós, porque têm um medo social, um medo de se expor, um medo de muitas vezes confrontarem o outro e preferem isolar-se. Este é mais frequente, que depois, se não for, não houver aqui um dosear, uma avaliação, uma ajuda, pode desembocar em situações de solidão, situação grave, à séria, privação de alimentação, privação de contactos a outro nível, deixar de ir trabalhar, deixar de dar apoio à família. Está a ver? Isto pode evoluir por aí. Mas o medo social. Outra da situação mais frequente, da fobia mais frequente, é a acrofobia. É o medo das alturas. Talvez um bocadinho a sua mãe, se calhar, poderia ser aqui uma pessoa que ter este medo. Medo de animais, onde os mais frequentes são os insetos, são os rastejantes, as cobras, as baratas. Há aqui algumas teorias, eu permito-me discordar, mas existem teorias porque é que estes medos existem, teorias evolucionistas, enfim, por aí, que justificam porque é que o homem tem estes medos estes medos fóbicos dos animais, deste tipo de animais. Claustrofobia, né? A pessoa tem medo dos espaços fechados, o elevador, se calhar. O contrário, que é a agorafobia, que é as pessoas que têm receio não, têm um pânico em estar em praças públicas, em multidões, em grandes... Ficam isoladas, nem saem de casa. Por acaso já vi vários filmes que retrata a pessoa só fobia. Só de pensar começa a ficar nervosa. Só de pensar que vai a uma festa ou vai a um evento e que lá vai estar muita gente, pode entrar... Fica taquicárdico, o coração bate, fica polipneico, fica nervoso, pode ter uma crise de choro e já não vai, a família já não vai, os filhos queriam ir e a mãe, ou ao contrário, o pai, está a ver, isto destabiliza depois o resto, por isto. E depois não adianta, não vais porque não há problema, eu vou lá estar, isso não vai acontecer nada, há um espaço, a pessoa não sente isso, a pessoa continua a sentir aquilo como uma ameaça. Estamos perante uma fobia nítida, que deve ser tratada. Alguns casos não são tratados, pronto, enfim, as pessoas vão vivendo, não é? Com mais ou menos qualidade, com mais ou menos qualidade, não é? Até que podem ter algumas vezes isso acontece, às vezes, estamos agora a falar, por exemplo, da claustrofobia. Uma pessoa pode ser claustrofóbica e conseguir contornar isto ao longo da vida, mas pode haver um dia, numa situação em que ela se sente presa, no metro, por exemplo, uma carruagem, enfim, parou uma avaria. E aquilo pode desenvolver um pânico tão grande que pode, inclusivamente, ter um problema de saúde grave ali, uma paragem cardíaca, está a ver? Uma paragem respiratória e depois cardíaca. Não é? Foi uma fobia com que ela lidou, entre aspas, muito tempo. Não deu muita importância, Não deu talvez. muita importância, só ia conseguindo contornar, mas naquele dia teve. E nada lhe valeu. Não conseguiu controlar. Não conseguiu controlar. Esta é uma delas. Depois temos o medo de voar. 1/3 da população mundial tem medo de andar de avião. Mas eu acho que mesmo os que nunca andaram têm medo. Aqui inclui aqueles que nunca andaram também. Mas há aqueles que nunca andaram, podem ter aquele receio e depois, uma vez andando, perdem o medo. Mas às vezes têm medo de andar, então nunca querem andar. Nem sequer dão a oportunidade. E às vezes, se calhar, é melhor do que entrar no avião e depois aquilo... Embora pode haver técnicas aí, tomar alguma medicação, ansiolítico, enfim. Ir a dormir, basicamente. Claro. Adormecê-lo antes de entrar. As crianças, muitas vezes, algumas delas, às vezes têm que se dar porque podem, ou um idoso ou outro, enfim, pode acontecer. Mas é 1/3 das pessoas, neste estudo também. Depois temos a nictofobia, o medo do escuro. Depois temos que ver também, contextualizar com uma coisa. Se estivermos a falar de uma criança
da infância não que vamos tem dizer medo que do tem uma escuro, fobia, não é? mas estivemos a falar de um adulto, já dizemos. Pois. Portanto, há fobias e há situações que são próprias da infância que não são fobias. São os medos naturais daquela da idade. aprendizagem. Cá está. Com o tempo, se eles persistirem, podem se tornar fobias. Depois há medos mais próprios da idade da infância. O medo do escuro, o medo de ficar sozinho, o medo de perder a mãe. Está a ver? Os jovens têm outro tipo de medos. Medo do desemprego, medo de não casar. Isto é um exemplo. Medo de não conseguir arranjar dinheiro para os sonhos que tenham. Medo da violência. São os medos mais frequentes nos jovens. Os adultos, numa fase já mais avançada da vida, sem serem ainda séniores, têm mais medo de doenças, começam a pensar, têm medo de não conseguir cumprir com os compromissos que têm na vida, perante a família, perante as responsabilidades, o medo do dinheiro, também a componente monetária sempre nos adultos, o medo de não conseguir, de não ter, enfim. Os idosos têm outro tipo de medos, já não lhes interessa, isso para eles já não é marcante, têm um medo de ficar sozinhos, têm um medo do cônjuge desaparecer, podem alguns ter o medo da morte, começa-se a ver mais a finitude da vida, né, a parte final, portanto, conforme, isto são medos, até certo ponto, normais, não é? Se não os contornarmos bem, tornam-se em fobias. Portanto, mas conforme a idade, está a ver? Portanto, o que é um medo e o que é fobia numa idade da vida pode não ser na outra. Já aflorou aqui um bocadinho, mas como é que... Lá está, pode ser um conjunto de situações que fazem estas fobias aparecer do nada. Até geneticamente pode acontecer, não é? Não, quer dizer, não podemos evitar. Não podemos evitar, sim, desta perspectiva, não podemos evitar, podemos tentar resolver. Então, que tratamentos é que existe? Tratamentos pela medicina, neste momento, pela ciência, o que é que nós temos? Temos a psicoterapia, em que aqui o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra pode, através, fundamentalmente, do desenvolvimento de um pensamento cognitivo e comportamental, que aqui este chavão quer dizer, é tentar confrontar a pessoa que tem a fobia com o motivo que a faz ter a fobia. Portanto, se tem medo do elevador, vamos lá até o elevador. Mas vamos lá ver porque é que tem medo do elevador. Mas até isso acontecer, ou melhor, isto não é automático. Não é automático. Não é como tomar um comprimido. Não se carrega requer no botão. muita paciência. Paciência, sessões, entrevistas. Depois às vezes anda-se muito para a frente, chegamos a uma altura, volta para trás, perde-se tudo o tempo que andou, depois a pessoa desiste, depois é a família que ajuda, vai até na altura de voltares novamente. Ou seja, não é instantâneo. Não é instantâneo. De forma alguma, não pode ser. Isto é tentando confrontar a pessoa com o objeto que lhe causa a fobia. Outras vezes é apenas através de conversa. Quando falamos aqui da questão da desensibilização, só conversando, tentarmos desmobilizar a pessoa do medo. Tentarmos com técnicas, quem sabe, estes profissionais, como lhe digo, tentam fazer. Poderão conseguir, noutros casos, não há sucesso. A hipnose é outra das situações que se tenta, talvez, às vezes, com a hipnose, fazendo ali uma manipulação, entre aspas, da mente, é uma das tentativas. Depois há a vertente química, né? A prescrição de medicamentos, os tranquilizantes, os sedativos. Quando às vezes não conseguimos contornar, olha, tentamos, não conseguimos resolver, tentamos limitar o estrago, entre aspas. Ou seja, se a pessoa tem medo de sair de casa, de estar em espaços com muita gente, ela precisa de fazer a sua vida normal, aí seria uma opção, porque a pessoa precisa de ir trabalhar, precisa de ir às compras. E pode fazer a sua vida, senão não consegue viver, senão tem que alterar, não consegue viver. Estas fobias muitas vezes acontecem em determinadas alturas da vida em que não se compadece com essas mudanças. A pessoa é que tem que ir para a frente e não sabendo mais, não tendo outras possibilidades, a vertente ou a possibilidade química pode ser prescrição de medicamentos, basicamente. Que depois, às vezes, vão escalando, vamos subindo. E depois, às vezes, não temos a pessoa com fobia, mas temos a pessoa
prostrada, sonolenta, down, enfim, que já não está depois desperta para outras alturas da vida, outras situações da vida. Temos-la controlada, mas depois temos mas outros aí é uma problemas questão de ver na balança o que é mais importante, não é? Pesar isso. Pois isso requer sempre uma avaliação muito específica de caso para caso. Nessas possibilidades, eu aqui pus, como costumo dizer sempre, nunca devemos, e estamos neste programa, nunca devemos tirar Deus da equação, e pus esta possibilidade bem real, que é também a ajuda espiritual. Eu, como técnico de saúde, considero que os outros podem ser importantes, e sendo ciência é bom, a ciência é boa até certo ponto, é boa se for bem usada, mas nós aprendemos também na Igreja que muitos destes mitos, muitos destes problemas, por detrás deles estão situações que nós aprendemos no dia-a-dia, problemas de família, enfim, problemas que vêm, em que o problema é espiritual, já vem muitas vezes anterior, em que as pessoas devem ser ajudadas a perceber este problema que têm espiritual, são demónios, a situação tem que ser gerida e tem que haver aqui um apoio de base espiritual. Pode até coexistir eventualmente com uma medicação durante um tempo. Não está de forma nenhuma a dizer, deixe de ir ao psicólogo, deixe de fazer o seu tratamento. Porque as pessoas podem não perceber bem isso, ninguém está a dizer isso, mas se não consegue, se não está a dar resultado, coexistir. E também, desde que me diga, de uma forma geral, não vejas... Isto bem falado, os profissionais de saúde não têm que necessariamente, e se forem bons profissionais de saúde, e bons não é só tecnicamente bons, não vão dizer que a pessoa não deve fazer isso. Exatamente. Devem, e até incentivar. E consegue-se muito sucesso com isso. Claro que a pessoa também tem que ter atitude, não é? Porque é um problema espiritual, então estou no sítio certo e vou... Não, também se não fizer a parte dela, sabemos isso, o problema vai subsistir. Agora, tenho aqui só mesmo, se me der um minuto, sim, aqui acho que umas coisas engraçadas, que as pessoas, uns nomes engraçados só para as pessoas saberem. Odontofobia. Tem ideia do que é odontofobia? Medo de dentistas. Certo. Há prémio? Estava a brincar. Multidões já falámos. Cães. Medo dos cães. Há pessoas que têm medo dos cães. Tiveram uma experiência na infância ou não, foram mordidas. Por exemplo. Sinofobia. Sinofobia. Isso é o medo dos cães? Medo dos cães. Medo dos cães. Há pessoas que não podem ver cães. Se um cão vê numa parte do passeio, mudam para o lado, porque às vezes não sabem explicar, outras vezes é porque quando foram crianças, ou elas foram alvo de morderam, enfim, um cão mordeu-os ou viram alguém. Medo de se apaixonar. Há pessoas que têm medo de se apaixonar. Pode ser. Filofobia. Filofobia. E há pessoas que têm medo de se apaixonar, querem, mas têm medo, e vão ao psiquiatra, e vão ao psicoterapeuta, enfim, porque acham que é por aí. Medo do trabalho. Essa é uma boa fobia. É uma boa fobia. Para o patrão não é uma boa fobia. Não. Ergofobia. Depois, uma caixinha interessante, quer dizer, para deixar esta ideia de que... Há de tudo. Há de tudo. O medo do número 13. Do número 13 em particular. Triscadecofobia. Medo das árvores, medo dos relâmpagos. E já para terminar, eu este medo não tenho. Medo da sogra. Como é que se chama esse medo? Pentrofobia. Ai, coitadinha da sogra. Portanto, eu não tenho, porque graças a Deus a minha sogra é muito boa e não tenho medo. Eu também não. É uma grande amiga. A minha sogra ainda por cima deve-me estar a ver. Não, portanto, a minha sogra mas é só um para saberem que este espetáculo. medo existe medo de Deus, existe medo do diabo. A ver, estes medos também, estão documentados. Medo de tudo o que é novo. Ouça, eu a pesquisar vi como é que isto existe. Isto existe. Depois muitas vezes são cumulativos. Claro. Vão-se associando. Enfermeiro João, muito obrigado. É sempre um prazer conversar consigo. Obrigado, eu. Porque desvenda aqui assuntos que nós nem pensamos muito neles ou que não temos grande conhecimento e faz-nos pensar um bocadinho. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado.